Mais um domingo, dia do Senhor, e eu aqui no meu gabinete, você aí na sua casa. Eu espero que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando aí no seu lar, na sua família, no seu matrimônio, e que todos possam estar sendo ricamente abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero continuar compartilhando com os irmãos uma porção da Palavra de Deus. O mesmo texto que falamos no domingo passado, Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-a esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós aprendemos no domingo passado algumas coisas sobre a oração à luz desse texto. Nós aprendemos que oração deve ser com sinceridade, oração deve ser com espontaneidade, com humildade, e temos que ter o nosso tempo de orações a sós e junto com os irmãos. Hoje eu quero caminhar um pouquinho mais, citando o verso 7 do texto que acabamos de ler, da palavra de Deus, que diz assim: e Deus não fará justiça a seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Às vezes nós pensamos assim, né, irmãos? Deus demora tanto para responder uma oração. A viúva desse texto que nós lemos, ela vinha todos os dias perante o juiz. Ela o importunava e só sossegou quando foi atendida. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Ou melhor dizendo, quando é algo material, quando é algo que queremos, a gente persiste, a gente busca, a gente luta com muita garra. Assim como essa mulher fez. Ela queria justiça. Ela queria justiça vinda daquele homem, daquele juiz, e ela o importunou dia após dia. Ela não sossegou, ela não parou enquanto aquele homem não fez justiça.
assim também Deus nos atende. Atende aqueles que clamam a Ele dia após dia. Mesmo que pareça demorar a sua resposta. Por isso é que temos que perseverar em oração. Por isso é que temos que clamar dia após dia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos, quando nós nos voltamos à leitura e meditação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos revela um Deus onipotente, ela nos revela um Deus soberano, que faz tudo como e quando Ele quer. Essa é a diferença que muitas vezes pensamos que a resposta de Deus está sendo tardia. Porque o nosso tempo, tudo nós queremos para ontem. Não é nem para amanhã, nem para agora, é para ontem. Mas Deus, como já vi uma frase e algumas vezes aí nas redes sociais, Deus não demora. Ele capricha para nos responder. Mas eu ainda aprendo com Jesus nesse texto que a oração pode mover o coração de Deus, que a oração provoca uma resposta de Deus. Por isso ele diz em Mateus 7, 8: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Sempre você terá a resposta da sua oração. Não desista, persista. Ainda que a julgamos tardia, a resposta de Deus sempre virá. Ele sempre responderá no tempo e na hora certa. Às vezes, volto a dizer, não sabemos esperar. Por que, então, é importante não desistir? Porque Deus é Pai. E qual Pai? E qual era a nossa estratégia? Quando jovens, falo eu hoje, mas também você jovem, você adolescente, que está ouvindo essa mensagem, qual é a sua estratégia para conseguir algo que você quer? Não era pedir sem cessar? Pai, eu quero isso, Pai, me dá isso, Pai, eu quero isso, Pai, me dá isso, sem cessar, insistentemente, até que Ele nos dava aquilo que pedíamos. Pedi e vos será dado. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 7,7. Pedi e vos será dado. É assim que acontecia no nosso relacionamento com nossos pais, é assim que acontece com você jovem, com você adolescente, no seu relacionamento com seu pai, com sua mãe. E é interessante que aí Jesus continua em Mateus 7, no verso 9 ao 11, ele diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora,
Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se nós, que somos seres humanos, fazemos de tudo para dar o de melhor para os nossos filhos, fazemos de tudo o que podemos e o que não podemos para proporcionar o de melhor para os nossos filhos. Imagina Deus como Pai. Ele nos responde como nossos pais. Como os nossos pais nos atendem, Ele também nos atende. A viúva da parábola era uma estranha para aquele juiz. Ela não tinha nenhum amigo para falar com aquele juiz, muito menos um advogado. Mas nós temos um amigo, temos um advogado 24 horas ao nosso dispor, que não nos cobra honorário, que só nos diz para pedir, para falar. Olha o que está na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado 24 horas, ele não dorme, ele está sempre pronto à nossa defesa. Eu aprendo com Jesus que a oração adicionada à fé me dá a certeza da resposta. Sim, queridos, se eu adicionar a minha oração e ter fé, eu posso ter certeza, você pode ter certeza, que ela será respondida, que vai haver resultado nesta oração. Olha o que Jesus diz em Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Se tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Esse é o diferencial, queridos, é a fé juntada, adicionada à oração. Não basta pedir, eu tenho que crer, eu tenho que confiar em quem eu estou pedindo. Como eu disse, chegávamos aos nossos pais crendo que Ele podia nos dar, nós sabíamos que Ele podia nos dar algo, por isso íamos até Ele e pedíamos a Ele, porque críamos que eram os nossos pais que podiam nos dar. E se eu creio que eu estou indo a um Pai poderoso, a um Pai soberano, a um Pai onipotente, como a Bíblia nos revela que Deus é, eu vou receber. Ah, com certeza. Mas, se eu crer, tem que ser uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração cheia de fé. Porque, como falamos no domingo passado, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível tocar no coração de Deus. A persistência daquela viúva, ela é apresentada por Jesus aos seus discípulos como um exemplo de persistência, um exemplo a ser seguido por eles naquela época
e por nós nos dias de hoje. Exemplo de perseverança. A fé alimenta a esperança. A esperança que nos leva a perseverar em oração. Todos os ensinos de Jesus são claros, e esse é claro. Se um juiz descrente, sem temor a Deus, se rende a uma insistência, a um pedido, quanto mais o nosso Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, generoso, um Deus que se importa conosco, um Deus que faz questão de, ainda que não mereçamos, nos abençoar ricamente. Por isso, queridos, mesmo que Deus não diga sim a todas as nossas orações, devemos continuar orando, sem desfalecer, orando sem cessar, nunca parar. Devemos estar sempre vigiando, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que virão a acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. E ficar em pé na presença de todos. Só nos prostrarmos na presença do soberano, do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Como tem sido a sua oração? Como você tem tocado o coração de Deus? Não me resta nenhuma dúvida, meu querido, minha querida. A oração faz parte da vida cristã. Jamais um cristão pode negligenciar a oração. Propósito de Jesus é ensinar a comunicar-nos com o Pai através da oração. Porque assim ele viveu. A oração é uma rotina, tem que ser uma rotina em nossas vidas. Sem oração, perdemos a bênção de experimentar uma vida íntima, uma comunhão íntima para com Deus. Sem oração, perdemos a oportunidade de mover, de tocar o coração de Deus. Perdemos a vitalidade espiritual. Eu quero encerrar esta mensagem com uma frase atribuída a Martinho Lutero, que pode esclarecer de uma vez por todas essa questão. Essa frase diz assim: ser cristão sem orar é tão impossível quanto viver sem respirar. Ser cristão sem orar é tão impossível quanto viver sem respirar. Como você tem vivido? Como tem sido a sua respiração? Compassada ou ofegante?
Se você deseja ser um discípulo aprovado por Jesus, imite o seu mestre. Faça da oração uma prática insubstituível em sua vida. Você concorda que a oração é indispensável na vida do servo de Deus? Que valor você tem dado à oração? Deus tem respondido às suas orações? Espero que sim, meu querido, minha querida. Que Deus possa estar sempre respondendo às suas orações. E assim, com certeza, você está sendo um servo que tem comunhão com esse Deus maravilhoso. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você, pela sua família nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida, foi meditada. E agora, Pai, nós estamos diante do Senhor em oração, com os nossos corações alegres, alegres, porque estamos diante do Senhor e podemos falar com o Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que a oração possa fazer parte da nossa agenda diária, principalmente os nossos momentos a sós com o Senhor. Mas que nós também podemos continuar nesse desejo de orarmos uns pelos outros e também uns com os outros. E assim, ó Deus, cada dia mais a nossa intimidade com o Senhor possa aumentar dia após dia, através das nossas orações. A Deus querido, Deus amado, e eu peço uma bênção especial neste momento para esses que estão ouvindo a Tua palavra por esse canal da Primeira Igreja Batista em Mariana. Abençoe rica e abundantemente, ó Pai, a todos que estão ouvindo, assistindo, a todos os seus familiares, que as Tuas mais ricas bênçãos vindas diretas do trono da Tua graça, possa ser derramado agora, neste lar que está abrindo as suas portas, abrindo os seus ouvidos para ouvir e meditar na Tua palavra. Oro-te agradecido, Senhor, certo das Tuas mais ricas bênçãos, para esses que peço agora, para toda a humanidade, para todo o mundo que tem sido assolado por esta coisa maligna e hoje chamada coronavírus. Que o Senhor, assim como o Senhor acabou com aquelas pragas, também possa dar um fim, um basta, neste tempo em que estamos passando, e possamos voltar a nos reunirmos na Tua casa, e agora, Senhor, não como éramos antes, mas melhores, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. É a oração que eu te faço mais uma vez, digo, com o coração transbordando de alegria, porque oro em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. E todo aquele que crê, diga amém.